Foi? Muito bem. Agora nós vamos retomar, meus irmãos, com o relatório muito breve, certo? Cada grupo, os 2 grupos receberam uma situação, né? Cada grupo. E virá uma das pessoas do grupo colocar para a gente que tipo de, que história, que parábola, que texto bíblico, como fundamentar uma resposta para essas 2 situações. Eu vou chamar primeiro o grupo 1, que é o de lá, o grupo 1, que agora eu me confundi. E quem é que vem do grupo 1? Vem as 3, venham as 3. Débora, Luciana e Micheline. Elas vão ler qual é a situação delas e vão dizer que resposta daria para as pessoas, tá certo? Ou não. Levantar que for vergonha. Rapidinho, tá, irmão? Não precisa se alongar, não. Mas vamos lá. O microfone, viu? Meu marido está procurando trabalho há mais de 1 ano e até agora nada. É difícil, né, pastor? Meu marido está procurando trabalho há mais de 1 ano e até agora nada, estamos desesperados. Então, nós estamos em Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu querido, nós queremos lhe dizer que a palavra de Deus traz essa certeza, essa promessa para os nossos corações, que mesmo Deus sabendo essa situação que é real, e comer, beber, pagar as contas da gente, comprar o gás, pagar a luz, etc. A gente sabe que precisa do material, mas acima do material, a palavra de Deus diz, olha, não tenha ansiedade com coisa alguma, porque tudo que vocês estão passando eu tenho conhecimento. Mas a Bíblia ensina que a gente deve orar a Deus, suplicar e também agradecer no nosso dia a dia. E essa paz de Deus, somente a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, vai nos ajudar a ver onde encontrar a solução. Então, assim, se Deus tem sustentado vocês até aqui, daqui para frente nós podemos ver possibilidades, né, de como Deus suprir e os caminhos que nós podemos encontrar para resolver essa situação tanto emergencial como a médio e longo prazo. Tudo bem. Palmas. Graças a Deus. Agora o segundo grupo. Vão os 3, vão os 3. Vão os 3 lá. O pessoal vê vocês. Você lê o versículo, eu faço a explicação, você lê a pergunta. A gente quer pela fé. Eu só falo que é... Não tem não tem Se eu estou sobre a pergunta, bom, né? Até aqui. leitura da pergunta, ela lê o texto bíblico. Aqui lá no microfone, tem no computador. Vai, irmão Antônio, lê o negócio. Vão para ali mais, senão não aparecem os 3. Sim, vá, agora. A situação do nosso país está muito complicada. O que será de nós? Aí. Eu vou ler aqui o Hebreus 10, 31. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Querido amigo, realmente a situação é difícil no nosso país. Tudo está muito complicado, tudo está difícil. Mas a nossa confiança não está nos governantes, a nossa confiança não está nas pessoas, a nossa confiança não está na economia, a nossa confiança está em Deus. O que temos que fazer é clamar a Deus, para que Deus, na sua misericórdia, abençoe o nosso país, o povo na escolha também dos seus governantes. O que precisamos fazer é compreender que tudo que estamos vivendo aqui é passageiro. Hebreus 10 diz que
que nós viveremos um tempo diferente do futuro. Mas até lá, diante de todos os desafios que a gente vier a viver, temos que crer em Deus, porque o justo vive pela fé, ele não vive por aquilo que vê, ele vive pela fé e crê que Deus pode mudar toda e qualquer circunstância. Muito bem. Graças a Deus. Então, irmãos, a gente viu ali um exercício simples, né? Um exercício simples. E aqui tem uma terceira questão. Meu irmão fez um transplante de rim. Será que vai sobreviver? Bem rapidamente, alguém que vive preocupado com o futuro, né? Sofrendo aí com o futuro, sofrendo por algo que só poderá ou não acontecer amanhã. E a Bíblia diz que cada dia traz seu próprio mal, né? Deixa o amanhã chegar, porque amanhã virá o mal dele. Então não carregue para cá, né? Então são essas coisas que a gente precisa assim exercitar. É nessa hora que a gente diz, é necessário conhecer a palavra de Deus, sabe? Tem gente, por que a gente pensou aqui? Tem tanta gente que não veio, que diz assim, eu queria muito, mas eu tenho medo. Não tem que ter medo. É bom que está sendo filmado, gravado, vai poder enviar, né, pastor, para os outros irmãos. Então, os irmãos que não vieram, estudem em casa, meus queridos, e olhando para a câmera ali. Estude em casa, se precisar de ajuda, diga que a gente dá um apoio aí, bem pessoal com vocês, mas o que a gente precisa é conhecer a palavra de Deus, ter uma vida realmente assim, de busca, né, mas é simples, quando a gente vai praticando, é realmente uma prática que a gente vai, cada dia o Espírito Santo vai nos usando, viu? Então, onde é que nós podemos evangelizar? Em casa, mas eu nem quero muito, no táxi, consultório, clínicas, nas escolas, hospitais, abrigos e orfanatos, nas ruas, praças e porta a porta e no trabalho, né? Em tantos lugares, meus irmãos, onde o Senhor nos coloca, nós precisamos ser usados como instrumentos do Senhor para falar do Senhor Jesus, né? Evangelizar é isso, é levar o Evangelho. Métodos e meios evangelísticos, você tem alguns, né? Lembra do que a gente falou no começo, na verdade, que o homem é o método de Deus. Enquanto a igreja está procurando métodos melhores, Deus está procurando homens melhores. Então, eu e você, melhores como? Que procuram conhecer mais de sua palavra, desenvolver uma vida de santidade, estar mais próximo de Deus, de intimidade com o Senhor. É isso que nós devemos buscar. Algumas ferramentas, Bíblia, histórias bíblicas e parábolas, não esqueçam de ler mais sobre isso para poder colocá-las no meio do momento de evangelização. Material audiovisual, livros sem palavras ou pulseiras, como a gente também pode ver. E o testemunho, o seu testemunho, sua conversão. O que Jesus fez em sua vida, agora, utilizando isso para apresentar o plano de salvação. Não é o seu testemunho em si que vai salvar de jeito nenhum, ninguém. Você pode utilizar o testemunho da sua vida, feito eu contei tão rápido aqui como foi a minha, né? O Judas cheio de lombriga lá no engenho, etc. e tal, adotado, para dizer que Jesus alcança o homem onde ele está. Não importa qual a sua situação, o Senhor é que vai buscar você, né? Então, folhetos, outras literaturas, depois usando as redes sociais, o Facebook, precisamos utilizar essas coisas para o que é positivo, né, para alcançar a vida das pessoas. O livro Sem Palavras, que é um subsídio também, que a gente já trouxe aqui da outra vez. Mas, eu agora já mais próximo de concluir, eu quero trazer para a gente, pensando nesse livro Sem Palavras, mas eu quero que vocês atentem para toda a descrição do que eu estou colocando aqui, certo? Então, quando a gente utiliza a cor dourada, diz que simboliza o céu, o que a gente vai entender com isso? Que o céu é um lugar santo onde Deus está, com toda a sua glória, e onde só podem entrar os salvos, porque Deus é santo e justo, e Deus abomina o pecado. Lembra que a gente já falou sobre isso lá no começo? Também no céu, isso é muito importante, irmãos. O Senhor Jesus está lá, reinando do lado direito de Deus. Por que é importante? Porque a gente precisa dizer que Jesus não está morto, não. Ele ressuscitou e está preparando um lindo lugar para nós, ali no céu. Quando a gente fala que Jesus foi preparar moradas, a gente destaca aqui a questão de que o próprio Deus, a sua glória, é quem traz luz para a Nova Jerusalém.
E Cristo Jesus, o Cordeiro, é a sua lâmpada. Não é preciso ter luz ali. Não é preciso ter sol, porque a glória do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo, que está ao lado do Pai reinando, preparando morada para nós, enche toda aquela terra. A cor preta fala do pecado. Deus está no céu, com toda a sua glória, aguardando os seus filhos. Lá não entra pessoas com pecado. Deus não recebe pecador. O pecado afetou toda a raça humana, a partir da queda de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido. Depois daquele dia, a partir daquela situação, o pecado cegou os olhos do ser humano, impedindo que ele veja que é pecador e que precisa de Jesus para ser salvo. Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. A cor vermelha nos lembra o sangue. Que sangue? O sangue do Senhor Jesus. Nos diz que Deus é tão amoroso que deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Lá ele derramou o seu sangue puro, porque ele era santo, para dar a vida eterna a todo o que nele crê. E entre o versículo João 3,16, porque Deus amou muito da maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A cor branca nos fala do perdão. Todos que entendem que Jesus Cristo morreu em seu lugar, todos que recebem Jesus como seu Salvador, têm seus pecados perdoados e têm a certeza de que irão morar no céu. João 1:12 nos diz isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. A cor verde é o final. Aqui a pessoa já está salva. E agora, já salva, essa pessoa, esse cristão, precisa viver de uma maneira diferente e crescer espiritualmente diferente. Por quê? Porque talvez você vivia mesmo, independente de cometer pecados, que a gente acha que o pecado hoje é somente beber, roubar, fazer isso, aquilo, outro. Não. Cristo veio nos lavar do pecado inicial, do pecado original, o pecado que nos afastou de Deus. Então hoje eu não quero mais viver como aquele pecador, como alguém que está afastado de Deus. Eu quero viver como essa nova criatura. E aí diz, para isso, para que eu cresça espiritualmente, eu preciso ler a Bíblia todo dia, orar sem cessar, encontrar uma igreja para congregar e estudar a Bíblia, e também devo pregar o Evangelho aos que vivem sem Jesus. É a nossa missão. E o versículo, muitos já sabemos, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, né? E quero concluir mesmo agora, trazendo para vocês essa possibilidade muito interessante. Você com a sua mão pode evangelizar alguém. Veja como são simples essas palavras. Aqui no polegar começa falando sobre o pecado. Todos pecaram, inclusive eu e você, e estamos separados de Deus. Não é verdade? Veja aí, alguém notou que está um pouquinho trocado? A gente veio dizendo até agora que a gente pode começar falando sobre o Deus amoroso. Se a gente trocar aqui, aí vai sentir aqui um pouco de diferença. Aqui ele começa falando que somos pecadores e precisamos de Deus. No indicador, Deus nos ama e providenciou um meio de reconciliação. João 3,16, a gente já sabe o que é, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. No dedo médio aqui, Jesus, o perfeito Filho de Deus, deu a sua vida por nós. Quem nele crê, quem crê em Jesus como Salvador e Senhor, será salvo. Romanos 10:9 e João 12, que é aquele versículo. O 10:9, Romanos 10:9 é aqueles: se com a sua boca confessar, com o coração, se com o seu coração crer, se com sua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, será salvo. E o João 1:12 é: mas a todos quanto receberam, temos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E agora, já salvo em Cristo, iniciamos uma nova vida com Deus. 2 Coríntios 5:17. Se é algo, né, todo mundo agora é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então veja, é difícil falar muito, decora essas frases. Diga com suas palavras.
pequenininho. Na hora de dizer o versículo, fica difícil de decorar. Marque na Bíblia, você bota assim, número 1. Eu quero começar com esse da mão. Então é Romanos 3:23. Lá em cima vai estar o número 1 na plaquinha, na sua Bíblia, você vai direto nela. Número 2, você bota em cima marcado, João 3:16. A minha próxima fala, Romanos 5:8. Vai ser a terceira fala minha. Depois, Romanos 10:9, ou somente João 1:12, você vai marcando sua Bíblia, botando o númerozinho. E vai marcando. Se a gente tivesse tempo, a gente ia treinar aqui, sabia? Eu ia chamar um evangelista, ou um evangelizador, e um evangelizado, para a gente treinar um pouco. Mas como já são 5 horas e a gente não quer se demorar mais, aí eu quero, meus irmãos, dizer para vocês assim que, de fato, se vocês pegarem esse materialzinho aqui, não é nem tanto pelo que a gente falou, né, meio rápido, mas está tudo aqui, ó, bem bonitinho, exemplo de roteiro. Sim, eu acho que por algum motivo não está aqui, ou eu já terminei, a nossa mão é um recurso, acho que já. A missão é de Deus e Ele não precisa de mim, nem de você. Mesmo assim, nos chamou para ser coadjuvante no seu propósito de redentor. Então, assim, é graça. Viu, queridos? É graça o Senhor nos chamar, nos alcançar para seus filhos, como seus filhos. É graça nos ter eleito antes da fundação do mundo para ser seu povo. E é graça nos chamar para essa missão. Nós não merecemos também estar nessa missão, mas o Senhor nos escolheu para isso. Então, assim, com esse material, queria que você em casa desse uma olhada aqui, revisasse tudo direitinho. O material aqui a gente explicou para vocês. E assim, meus irmãos, se vocês tiverem dúvida, acharem que a gente ainda pode ajudar, a gente está muito disponível para isso, tá bom? Mas em nome do Senhor Jesus, eu espero em Deus que possa ter dado um norte. Por quê? Porque agora em abril, a gente quer começar o trabalho de evangelização. Nós vamos mandar individualmente para os irmãos que hoje não vieram aqui. Eles vão poder estudar em casa também. Por quê? Estude mesmo. Porque você vai com alguém ali e olha, eu garanto, né? Primeiro porque o Senhor é bom, mas pela experiência, que é a pouca que a gente tem, meus irmãos, quanto mais a gente faz melhor. É verdade, viu? Então não fique preocupado se você achar que não tem condição de iniciar a conversa, aí você diz, Graça, eu queria ficar ali de segundo plano, eu vou junto, mas eu vou ouvindo e tal. A gente não sabe, alguém vai ter que falar, né? Vai ser dupla. E a gente vai entrar nas casas ali. Eu vou esquematizar tudo direitinho e chamar as duplas, dizer como é que a gente vai trabalhar, conforme o dia que vocês escolheram na quinta-feira ou no sábado. Será de 15 em 15 dias, então não vai ficar muito cansativo, tá bom? E a gente segue sabendo, sabe, irmãos, é a graça do Senhor que nos dá condição para isso, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor porque Ele é bom. Eu agradeço ao meu pastor pela confiança, viu? A gente manda o material para ele avalia, ele olha, ele aprova, ele ajeita tudo. Ficou bonito, foi ele, eu não mandei assim não, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, nós somos muito gratos ao Senhor, porque a sua bondade, de fato, é sem limite mesmo. O Senhor é bom no seu caráter. E o Senhor não pode mudar. O Senhor não pode mudar porque o Senhor é eterno. E o Senhor é o mesmo para todo sempre. E essa sua bondade nos alcançar, nos chamar para sermos colaboradores na missão de Deus, que é tornar o nome de Jesus conhecido entre os povos, nos traz grande alegria, Senhor. Enche o nosso coração dessa alegria, Pai. Que nós nos sintamos privilegiados em podermos ser usados pelo Espírito Santo, que conduzirá cada irmão, cada irmã, que colocou seu nome, que disse que iria estar conosco, mesmo os que não estão aqui. Abençoe suas vidas, que todos nós possamos cada dia mais, Senhor Deus, aprender do Senhor, para podermos levar o Senhor Jesus Cristo a essas vidas, inicialmente aqui nas Pedreiras, que precisam do Senhor Jesus, Pai. E pedimos também que o Senhor nos dê fruto, Senhor Deus. A sua igreja tem trabalhado, tem plantado a semente, tem lançado as redes, e nós queremos agradecer pelos frutos que chegam de uma maneira ou de outra ao Senhor quem manda. Estamos gratos e queremos pedir por mais frutos, ó Deus, que o Senhor mande mais pessoas
convertidas, ó Deus, novas criaturas para aprender com a sua igreja e crescer no Senhor Jesus, e ver a sua igreja, Senhor Deus, cada dia mais em adoração. Obrigado pelos irmãos que aqui estão hoje. Abençoe suas vidas, supra suas necessidades, ó Deus. Em nome de Jesus, o nosso Redentor querido, nós oramos agradecidos. Amém.